Nos períodos em que ocorrem grandes mudanças, em que muitas reformas são feitas e mais mudanças estão ainda por vir, impõe-se um momento em que reforçamos as nossas energias, reconcentramos os nossos esforços, confirmamos a nossa força e nos preparamos para um novo fogo. Um novo fogo depois de uma árdua e necessária caminhada. Neste momento, queremos falar já do caminho que vamos percorrer com a mesma determinação e com a mesma coragem. Esta moção de confiança que o Governo submete à Assembleia da República solemniza esse ensejo e teria, portanto, de ser diferente das outras moções de confiança do passado. Teria de ser um apelo à confiança na segunda metade deste caminho, que, como descrevi, foi, é e será difícil e necessário. Um apelo não à confiança cega, mas à confiança democrática que se deposita num projeto político concreto, realista e promissor. Um apelo que obtenha do Parlamento uma resposta pela positiva e não pela negativa, como foram as rejeições das moções de censura. Em períodos como o que estamos a viver, impõe-se um momento de clarificação. Agora, depois de se ter procedido a essa necessária clarificação, em que se tornou mais evidente para todos o que está verdadeiramente em causa para a vida dos portugueses e para o destino do nosso país, podemos atuar com confiança redobrada. Podemos atuar com confiança em nome de princípios, em nome de objetivos, em nome do nosso futuro coletivo. É a tudo isso que a moção de confiança do Governo se refere e é de tudo isso que eu quero falar aos portugueses. Faltam 10 meses para terminarmos o programa de assistência. Serão 10 meses cheios de desafios e de escolhas difíceis. Mas não será certamente agora que iremos vacilar, quando 2/3 do programa foram cumpridos e uma idêntica proporção do nosso ajustamento económico e financeiro foi já conseguida. Não será certamente agora que iremos vacilar quando crescem os sinais positivos na economia e que cada vez mais indicam que podemos estar muito próximos da inversão que todos os portugueses desejam. Em 2011, recebemos um mandato dos portugueses para cumprir o programa de assistência, fechar esta crise e recuperar a nossa autonomia. E é isso que faremos na segunda metade da legislatura. Prosseguiremos o caminho da consolidação orçamental, da disciplina financeira, do reequilíbrio das contas externas, da confiança e da credibilidade. Prosseguiremos o caminho das mudanças estruturais e do aumento da competitividade. E prosseguiremos o caminho da reforma do Estado, das PPP, das rendas excessivas e dos privilégios injustificados, que são injustos e ineficientes. Daremos sentido aos sacrifícios que foram pedidos aos portugueses, que querem pôr esta dura crise para trás das costas, mas que também querem um Estado e uma economia que nunca mais estejam sujeitos a um choque como o que sofremos em 2011. Sem termos percorrido este caminho, não teríamos condições de perspectivar um novo ciclo de investimento e de crescimento sustentado. Sem termos feito as escolhas difíceis que fizemos, não poderíamos agora estar a olhar para a frente, para o futuro pós-Troika e para a abertura de um novo ciclo. Devemos olhar para o futuro, ultrapassando de uma vez por todas o imediatismo míope que em tantas ocasiões comprometeu as nossas possibilidades. Devemos encarar o futuro em conjunto, com a consciência e humildade democráticas de quem sabe que outros governos virão, mas que se manterão muitas das restrições à sua atuação. É por isso que é muito importante alargar a discussão democrática em torno dos grandes temas nacionais e ampliar o alcance da negociação política e social, para que as naturais divergências de opções políticas não tenham de se traduzir na imprevisibilidade, na instabilidade, nem na dilapidação das estruturas básicas
de uma sociedade mais justa e mais próspera. Assim, queremos mais concertação com os partidos da oposição e com os parceiros sociais no âmbito dos exames regulares da Troika, das reformas estruturais e do processo de regresso pleno ao financiamento de mercado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, além da manutenção da disciplina orçamental e do reequilíbrio das contas externas, para a segunda parte da legislatura, o Governo define 4 grandes prioridades de ação. Em primeiro lugar, o relançamento da economia. O programa de reformas estruturais executado nos últimos 2 anos lançou as bases de uma economia renovada. É a partir dessa base que queremos tornar a economia mais aberta, mais democrática e participada por todos, mais apostada na produção de bens transacionáveis, com uma base exportadora mais alargada. Investiremos numa economia geradora de mais e melhores empregos e mais atrativa para o investimento estrangeiro. Neste sentido, executaremos a estratégia de crescimento e fomento industrial e daremos uma particular atenção à estruturação de um sistema abrangente de formação e qualificação profissional, à desburocratização e à remoção de obstáculos à iniciativa económica, à criação de um ambiente fiscal favorável ao investimento e à mobilização do novo quadro financeiro plurianual para a competitividade. Em concreto, levaremos a cabo, muito em breve, uma profunda reforma do IRC. Vale a pena ser ambicioso nesta matéria e procurar corresponder às recomendações da Comissão de Estudo, que apontam no cenário mais favorável para uma redução da taxa de imposto para 17% até 2018. Mas, se pensarmos além do horizonte temporal contemplado pela Comissão, podemos ponderar reduções adicionais dessa taxa nos anos subsequentes a 2018. Se fixarmos esse horizonte de redução para 2020, que coincide, por exemplo, com o termo do próximo quadro financeiro plurianual europeu, então estou convencido de que poderemos ir bem mais longe do que a taxa referenciada de 17%. Em conjunto com as restantes reformas, a redução da taxa de IRC poderá colocar Portugal numa posição mais central dos fluxos globais de investimento estrangeiro. Além disso, fundaremos uma nova instituição financeira de desenvolvimento para mudar o paradigma de investimento dos fundos europeus, tornando-os muito mais eficazes na geração de riqueza e com bases concorrenciais mais transparentes. A instituição financeira de desenvolvimento terá a sua sede no Porto. Para as medidas de longo alcance, como a estratégia de simplificação e redução da taxa do IRC, ou como a definição do acordo de parceria e a programação dos fundos estruturais dos próximos 7 anos, convidamos o principal partido da oposição no sentido de trabalharmos em conjunto e de nos comprometermos a todos perante o país com espírito de abertura e de cooperação. Não há razão para, em matérias como estas, não haver convergência de posições entre o Governo, os partidos da maioria parlamentar e o Partido Socialista. Em segundo lugar, investiremos em mais coesão e mais mobilidade social. As políticas públicas serão dotadas de maior coordenação e eficácia para tornar a nossa sociedade mais justa e mais aberta às oportunidades para todos. Queremos que cada um, independentemente da sua origem familiar, socioeconómica ou territorial, tenha as oportunidades que merece para realizar o seu projeto de vida. São chamadas a um papel central neste domínio as políticas de investimento social, isto é, as políticas de emprego e formação profissional, educação, saúde, segurança social, assim como todas as políticas que tenham impacto na coesão territorial do país.
E queremos discutir essas políticas com os parceiros sociais, com as instituições de solidariedade e com os cidadãos. Em terceiro lugar, queremos mudar a relação do Estado com o cidadão e com o território. A afirmação de uma nova cultura de confiança e de responsabilidade, a par de uma política assumida e permanente de transparência e de acesso à informação pública, têm sido os alicerces de um compromisso mais geral que agora renovamos. O compromisso de substituir a lógica do Estado hierárquico, burocrático e opaco, por uma cultura do Estado confiante na responsabilidade dos cidadãos, descentralizador e meritocrático. Neste sentido, continuaremos a reforma dos licenciamentos, apostaremos na requalificação do capital humano da administração pública e na recompensa do seu mérito e pela assunção descomplexada entre a obrigação de garantir o acesso de todos aos bens de natureza pública e a sua prestação direta pelo Estado. O nosso compromisso por um Estado de proximidade será concretizado com o programa Aproximar. Trata-se de um programa de reorganização, descentralização e modernização administrativa. E queremos discuti-lo com toda a abertura, com as autarquias e os restantes atores envolvidos no processo. À semelhança do que foi recentemente conseguido com o acordo com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias sobre a Lei das Finanças Locais e sobre as comunidades intermunicipais, temos a certeza de que desse diálogo resultará uma reforma ao serviço dos cidadãos e do país, cujos benefícios serão colhidos por muitos e muitos anos. Em quarto lugar, exerceremos e aprofundaremos um poder inteligente na Europa e no mundo. Iremos capitalizar o reconhecimento que a nossa ação diplomática obteve nestes últimos 2 anos. Temos a oportunidade histórica de tomar a dianteira no debate, com a voz credível e conciliadora, de diferentes pontos de vista que adquirimos. Faremos as pontes necessárias para devolver a União à Europa e assim avançar para uma maior consistência política, para mais solidariedade e coesão económica e para levar a cabo as reformas das instituições e políticas europeias. Exerceremos esse poder inteligente que o simples peso económico e demográfico nunca nos concederia para derrubar as barreiras que foram erguidas durante a crise da zona euro. Mas para isso, teremos de ser parceiros credíveis e confiáveis e temos de saber integrar as diferentes perspectivas sobre os nossos problemas comuns. Devemos, por isso, rejeitar as visões unilaterais e de curto prazo que não servem os portugueses nem servem a Europa. Devemos sim abraçar uma visão política de conjunto, coerente e de futuro, para que Portugal cresça na Europa e para que a Europa cresça no mundo. São estas, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, as grandes linhas orientadoras que nos conduzirão nos próximos 2 anos. Elas são o coração da moção de confiança que hoje submetemos à Assembleia da República. Mas queremos também que este compromisso renovado seja levado a todo o país e que esta moção seja um pacto de confiança com todos os portugueses. Os portugueses estão unidos na ambição de um país mais justo e mais próspero, estão unidos na dedicação à nossa democracia e, assim unidos, iremos juntos enfrentar todos os obstáculos e todas as dificuldades. Esta não é a hora de desistirmos do interesse do país por razões de conveniência pessoal ou partidária. Da parte do Governo, não haverá nem palavras nem atos de desistência. Esta é a hora de nos concentrarmos no que é essencial, com inteira disponibilidade para o diálogo e para a concertação, para que quem vier depois de nós, Governo e oposição, possa dizer que fizemos tudo o que era necessário, tudo o que podia ser feito. Muito obrigado.